Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. A gente tem hoje um compromisso em fazer uma revisão, né? A gente colocou no calendário, inclusive, uma revisão sobre o tema espécies tributárias. Então, é adequado pensar que o material que a gente usou toda semana, né, nessa semana toda, é um material importante para a gente aqui nesse momento, né? A gente vai utilizar naturalmente as questões. São questões que a gente não tratou durante a semana, mas são questões que vão tratar das espécies tributárias como um todo, por isso que eu tô falando que é um encontro, né? Tô ajustando meu microfone aqui. Um encontro, uma aula de revisão, porque o objetivo é a gente olhar para essas questões que estão aqui e olhar para a forma como as espécies tributárias podem cair e como é que o examinador gosta desta temática. De fato, ela já foi o tema mais requisitado, mais selecionado, mais trabalhado, mas com o tempo a gente percebe, e em especial após a troca do examinador, que ele não pergunta só sobre espécies tributárias, só sobre princípios, só sobre imunidades, por exemplo, que está dentro de um princípio, mas ele também passa a pergunta da parte final do VAD que a gente vai estudar. Ele não deixa de lado, mas ele não dá mais ele não trata da forma como o examinador antigo tratava, colocando em todas as provas praticamente o tema de espécies tributárias, mas o exame de agora tem assim tudo para cair espécies tributárias, tá? Vamos para uma primeira questão. Ela falava assim: projeto de lei ordinária municipal deseja criar tributo para custear a prestação do serviço de iluminação pública, iluminação das vias e logradouros públicos do município Alfa. O projeto prevê também que o tributo será cobrado na fatura de consumo de energia elétrica. Diante deste cenário, o tributo a ser criado pode ser... Bom, vou aproveitar para dar bom dia aqui para todos, bom dia para a Lori também, e bom dia depois aos demais colegas que assistem às aulas, né? Eu vi que bastante gente acaba visualizando as aulas e assistindo também. Então, sejam todos vocês muito bem-vindos. Lembrem-se que o material está à disposição de vocês, podem baixar o material, tá bom, de todas as aulas, e vão fazendo uma compilação, aproveita para reler isso agora, né, que já está chegando a data da prova, está muito próximo disso acontecer, a gente já está no último dia de setembro, a gente começa 1º de outubro, e aí já é interessante que a gente comece a fazer, ter essa intenção de reta final mesmo, né, para condensar algumas informações. Deixa o like nesse vídeo para que a gente consiga fazer com que ele seja recebido por mais pessoas. Compartilha também para os colegas que necessitam de ajuda neste momento. Não podem pagar o curso, não têm condições de entrar no curso, então mesmo que precisem
desse resumo, dessa revisão, dessa tentativa de condensar as informações de uma forma mais prática e mais objetiva, focando a aprovação, né, no exame de ordem, tá? Voltando então, existia então esse projeto de lei municipal para criar um tributo, e esse tributo tinha como objetivo custear a prestação do serviço público de iluminação das vias e logradouros públicos do município Alfa. O projeto prevê também que o tributo será cobrado na fatura de energia elétrica. Diante deste cenário, o tributo criado poderá ser... Bom, então tá bom, professora. Tem que ser um tributo que não possa ser por lei complementar, ele tem que ser por lei ordinária. A grande maioria dos tributos é por lei ordinária e não por lei complementar. O tributo tem um objetivo que é custear prestação de serviço público de iluminação das vias e logradouros públicos, e um tributo que o município possa cobrar, né? Que tenha competência também o município. Esse projeto, ele prevê também que esse tributo possa ser cobrado diretamente na fatura de energia elétrica ou de consumo de energia elétrica. O que pode ser esse tributo? Taxa de iluminação pública, mas sua arrecadação não pode ser feita na fatura de consumo de energia elétrica. A primeira coisa que ele está falando é que pode ter uma taxa de iluminação pública diante dessa situação, pode ser cobrado esse tributo. Depois ele diz o seguinte: a contribuição de iluminação pública e sua arrecadação pode ser feita na fatura de consumo de energia elétrica. Depois, a taxa de iluminação pública e a sua arrecadação pode ser feita na fatura de consumo de energia elétrica. E por último, ele fala que é uma contribuição de iluminação pública, mas sua arrecadação não pode ser feita na fatura de consumo de energia elétrica. O que a gente estudou essa semana, né? A gente viu essa semana, e por que a gente precisa pensar em cada uma dessas alternativas, né? Será que taxa pode remunerar o serviço de iluminação pública? Lembre-se que nós dissemos assim: a taxa tem dois fatos geradores distintos. Ela incide, ela pode ser exigida, ela pode ser cobrada diante de uma prestação de serviço, desde que ela seja pública, específica e divisível, e que eu consiga delimitar quais são as pessoas que estão que são alcançadas por aquela prestação de serviço. A outra hipótese, outra possibilidade de cobrança da taxa é quando há o exercício regular do poder-dever, poder de polícia. E a taxa pode ser objeto de cobrança. Nós vimos também que a taxa, ela respeita todos os princípios constitucionais, todas as limitações ao poder de tributar. Ela deve ser instituída mediante lei, uma atividade plenamente vinculada. Ela necessariamente precisa respeitar a anterioridade nonagesimal e do exercício, ela não é uma exceção. Ela respeita o princípio do non confisco. Ela é isonômica. A base de cálculo dela não pode ser própria dos impostos, não pode ser identidade integral à base de cálculo de impostos. Ela não representa uma capacidade contributiva. Ela é um tributo plenamente vinculado à contraprestação estatal. Eu remunero o Estado, ele me entrega aquele serviço. Então a taxa, eu até disse assim, a gente colocou no caderno de vocês, a taxa ela representa um serviço uti singuli, não um serviço de uti universi. Aí eu disse, olha, quando você chegar na questão, pergunte para ela assim: este serviço é colocado à disposição de um número incontável, indeterminado de pessoas para uma generalidade? Ou este serviço que está na prova, ele é restrito somente às pessoas que pagam o Estado para que ele empreste aquele serviço? Aí eu disse, as custas e emolumentos têm natureza de taxa. As custas judiciais e emolumentos de cartório. Nós fizemos uma questão sobre isso. Aí eu vou te dizer, pessoal, que todas as questões que caíram na primeira fase do OAB e que tiveram como objeto espécies tributárias foram tratadas esta semana. Nós vimos todas as questões que a FGV já elaborou, eu coloquei outras também, mas nós vimos todas elas e a gente vai finalizar com essas que eu coloquei aqui. Então olha que interessante, se cair alguma questão de espécie tributária, você já sabe resolver essa questão, porque você viu isso, você estudou isso
e você vai ter segurança para perguntar para a questão seguinte: você é um serviço público específico e divisível? Porque se você for, eu vou assinalar a taxa de iluminação pública como sendo possível de ser cobrada aqui. Agora, se você, serviço de iluminação pública, não for específico e nem divisível, você não vai ser remunerado, você não poderá ser remunerado mediante taxa. Eu não vou deixar que o município alfa possa, por meio de lei, ainda que por meio de lei, que ele possa cobrar taxa de iluminação pública. Então faz essa pergunta sempre para a prova. Você é um serviço público específico e divisível? Você é realmente o exercício regular do poder de polícia? Você é um tributo que pode ser cobrado e que eu vou perceber especificidade, divisibilidade, o serviço uti singuli? Então, faz essa pergunta para a questão. Aí me digam aí, vocês que estão aqui na aula, né? E depois quem assistir também, me diga se é possível a gente olhar para essa questão e responder essa pergunta plenamente. Serviço de iluminação das vias e logradouros público, ele não beneficia somente a Roberta, que mora naquele município, mas alguém que precise se mudar para aquele município, alguém que trabalha naquele município, crianças que brincam ali naquele entorno e que não precisam recolher tributo, efetivamente, as pessoas que de repente estão em situação de rua. Todas as pessoas, uma coletividade está beneficiada por aquele serviço. Quando você responde essa pergunta, você tira a taxa da sua frente. E aqui a gente tem, duas alternativas que tem taxa. Não existe taxa de iluminação pública. A taxa de iluminação pública, ela é inconstitucional, porque a taxa, ela pode remunerar e ela só remunera o serviço público específico e divisível. Vou colocar aqui, né? Revisão das espécies tributárias, tá bom? Questão número 1. Então, a taxa de iluminação pública, ela não é verdadeira, né? Ou seja, ela não é possível de ser cobrada. E a gente tem a súmula vinculante 41. Inclusive, a gente colocou isso lá no caderno, né? E a gente disse que a COSIP é o tributo que pode remunerar o serviço de iluminação pública. Veja que não é um imposto, não é uma taxa, é uma contribuição. Olha a letra C aí, né? A contribuição de iluminação pública. A prestação de serviço de iluminação pública, ela é remunerada mediante COSIP. E aí a gente tem os municípios e o Distrito Federal podendo cobrar esse tributo, e ele está previsto pelo artigo 149A da Constituição Federal. Se a gente lembrar que iluminação pública não é serviço público específico e divisível, a gente já tira duas alternativas na nossa frente. E se a gente lembrar que a contribuição ela é de competência do município e estado, a gente não cai numa pegadinha, ele diz, o município, será que o município pode cobrar? Sim, ao município, né, foi direcionada essa competência tributária, né? E a gente sabe que a COSIP, ela não tem nada a ver, ela não é um ponto de contato com a taxa, né? Porque ela não remunera serviço público específico e divisível. Então, veja, aí sobra para mim a contribuição de iluminação pública, e ele dizendo que não pode ser feita na fatura de consumo de energia elétrica. A gente precisa sair dessa questão, jogar lá fora, e a gente fica com a letra B. Ele diz, a contribuição de iluminação pública e sua arrecadação pode ser feita na fatura de energia elétrica. O tributo a ser criado poderá ser. Então a gente tem tudo perfeito aqui para ser uma contribuição de iluminação pública. Ela não precisa de lei complementar, ela precisa de lei ordinária municipal, lei do município. Ela pode custear a prestação do serviço de iluminação pública e logradores públicos do município, e ela pode ser cobrada na fatura de energia elétrica. Então a gente não está diante de uma outra espécie tributária, senão a contribuição de iluminação pública. 2 pontos importantes. Primeiro, afastar a cobrança da taxa, que me digam se isso ficou claro. A Lori está aqui ao vivo, né? Me diga, Lori, se isso ficou claro para você. A gente afasta a cobrança da taxa e a gente joga aqui na questão a contribuição de iluminação pública, ficando com 2 alternativas, sendo que ela pode sim ser cobrada. Aliás, ela é na prática cobrada. O município de São Paulo, eu não conheço nenhum município que mande um carnê à parte, até para evitar
o não pagamento, o inadimplemento, isso já vem cobrado direto na fatura, né, de energia elétrica das pessoas, tá? Então me digam o que vocês acharam dessa questão, de uma questão boa, bem elaborada, de nível médio, não é nível dificílimo, né, numa dificuldade absurdamente grande, mas uma questão muito bem elaborada, que você precisava saber sobre a Constituição Federal, como ela designa as taxas, sobre a Constituição Federal em relação à contribuição de melhoria, em relação à súmula vinculante 41, se você tivesse isso na tua cabeça, né, dava para resolver a questão. Olha a próxima questão que a gente colocou aqui. A União, diante de grave desastre natural que atingiu os estados da região norte, e considerando ainda a severa crise econômica e financeira do país, editou uma medida provisória, que instituiu empréstimo compulsório para que as medidas cabíveis e necessárias à reorganização das localidades atingidas sejam adotadas. Sobre a constitucionalidade da referida tributação, assinale a afirmativa correta. Mas, Lori, sabe o que acontece? Tá, às vezes a gente tem uma questão, ela falou assim aqui, ó. Perfeito e claro, eu nunca achei que fosse entender tão bem tributário. É mais ou menos assim, a gente precisa tentar, assim como a gente faz com direito civil, direito penal, direito do trabalho, aproximar isso da vida como ela é, da vida real, da vida do dia a dia. E isso faz com que a gente tenha uma forma de exemplificar o conteúdo, né? E aproximar você de uma realidade, que você começa a ver tributário em tudo, tributo em tudo. E fica mais fácil a gente compreender e acertar esse tipo de questão na prova, né? É muito mais fácil fazer isso, né? Quando a gente começa a olhar para aquela situação e falar, eu já sei quando que pode ser cobrado uma taxa, eu entendi, agora é uma taxa, e eu começo a questionar, será que determinada taxa pode ser objeto de cobrança? Me parece que não. Me parece que é uma inconstitucionalidade, né? Algo nesse sentido, né? Então isso facilita muito o nosso entendimento, a nossa compreensão, né? Então vamos lá. Ele diz, ó, que ele quer que a gente fale sobre a constitucionalidade desta tentativa de cobrança. Ele está justificando que houve um desastre natural. E esse desastre atingiu todos os estados da região norte do Brasil. E esse desastre, ele acarretou uma crise econômica e financeira. E aí, não, mentira, ele falou do desastre e, né, e tem um E aqui, né, Roberta? E ele pede para a gente considerar ainda a severa crise econômica e financeira do país. São duas coisas, né? Então ele falou, diante de um desastre nacional e crise econômica e financeira do país. E por isso faz com que ele pense na edição de uma medida provisória, né? Uma MP, que institui o empréstimo compulsório. Aí ele fala, e essa instituição de empréstimo compulsório, ele vai ser utilizado para reorganizar as localidades atingidas, né, por esse desastre natural, perdão. Sobre a constitucionalidade da referida tributação, assinale a afirmativa correta. Bom, vamos lá, vamos ler isso aqui. O empréstimo compulsório não pode ser atendido para atender às despesas extraordinárias, pode ser instituído para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, letra A. Letra B. O empréstimo compulsório deve ser instituído por lei complementar, sendo vedado que a medida provisória possa tratar desse assunto, porque ele está falando, ó, da base constitucional do empréstimo compulsório. Aliás, o empréstimo compulsório só está tratado pela Constituição Federal, por isso ele quer base constitucional desse tributo. Nenhum tributo pode ser instituído por medida provisória e muitos alunos, quando caiu esta questão, assinalaram essa alternativa. Não é verdade. A medida provisória pode sim instituir tributo, ela pode majorar tributo. E ela tem dois requisitos importantes que nós vimos essa semana. A medida provisória, em primeiro lugar, de acordo com o artigo 62 da CF, ela pode ser sim utilizada pelo presidente da República como instrumento dele, do Poder Executivo, para instituir e majorar tributo, instituir e aumentar tributo, desde que haja relevância e urgência na matéria. E desde que, na urgência e relevância, ele respeite a matéria que está reservada à lei complementar. O que for objeto de lei complementar não pode ser objeto de medida provisória. Lembra
que a gente tem que ter a conversão da medida provisória em lei até o último dia do exercício financeiro anterior, para que no exercício financeiro subsequente a gente tenha a medida provisória válida, majorando instituído o tributo, com exceção do imposto de importação, exportação e IPI-OF, tá? Esses não precisam aguardar essa virada do exercício, né, com a publicação da lei, né, com a conversão da medida provisória em lei. Perfeito, então já tiramos isso porque não é verdade. E essa daqui, sem dúvida nenhuma, para quem cai de paraquedas ou nunca viu, ele fala, não, que medida provisória não pode ter tributo, não vou colocar essa daqui. Me parece que essa é a mais certa, né? A União pode instituir empréstimo compulsório para atender às despesas decorrentes de calamidade pública, sendo possível, diante da situação de relevância e urgência, a edição de medida provisória com esse propósito. Então, assim, ó, aqui na letra D, ele fala da possibilidade e diz que MP, tudo bem, tá? A medida provisória a ser utilizada com esse propósito. A letra A fala que o empréstimo compulsório não serve para calamidade pública, né? E não é verdade, não é isso? Porque o empréstimo compulsório, ele é previsto exatamente para isso. Para a situação que nós falamos, né? De calamidade pública e guerra externa. E nestas duas situações, inclusive, público cobrou. Ele não aguarda a anterioridade, ele não respeita a anterioridade nem do exercício e nem a nonagesimal. E quando for para prever investimento público de caráter urgente, relevante e interesse nacional, que a gente não sabe que exemplo é, tá? Eu não dei porque eu não sei, não conheço exemplo para isso. Uma vez apareceu em uma prova, que não foi de OAB, que era para financiar os Jogos Olímpicos. Mas, gente, o que eu tenho a ver com o Jogo Olímpico? O que eu tenho que entregar para o Estado, para a União, o valor, porque vai ter Jogos Olímpicos no Brasil? Então, é diante da despesa pública de caráter urgente, relevante e interesse nacional. E essa terceira hipótese, que está no inciso 2, aguarda a anterioridade. E a próxima alternativa diz assim: o empréstimo compulsório deve ser instituído por meio de lei complementar. É isso mesmo, ó. Lembra que o empréstimo compulsório é um tributo reservado à lei complementar. Esse é um dos detalhes que nós colocamos até a letra G ou letra H, né? Todas as informações importantes e relevantes sobre empréstimo compulsório, né? Sendo vedada, ó, essa matéria, sendo vedada que a medida provisória trate desse assunto. Então, nós fizemos uma questão também. Eu coloquei no material, né, a questão que eu editei para vocês lá, que o presidente da República, ele tenta publicar uma medida provisória, e essa medida provisória, diante da urgência e relevância daquela situação, daquele momento, o presidente da República, ele tenta instituir a MP, mas ele não pode instituir empréstimo compulsório. Então, as matérias reservadas à lei complementar não podem ser objeto de MP, né? A própria Constituição Federal, no artigo 62, né, parágrafo 2º, inciso 1, 13, ele prevê que se aquela matéria for objeto de lei complementar, medida provisória não pode tratar da questão, tá bom? Então, a alternativa correta para nós aqui ele deve ser instituído por meio de lei complementar. E se ele deve ser instituído por meio de lei complementar, medida provisória não pode. É lógico, pessoal, que a questão, ela sempre vai vir assim, bem encantadora para nós, né? Ela vai dizer que tem uma urgência, uma relevância, tem um desastre, tem uma situação de urgência e relevância, e inclusive, sabe o que ele faz aqui? Ele fala, ó, ainda tem uma severa crise econômica, desastre natural, ele precisa reorganizar localidades. Ele está falando de uma urgência e de uma relevância. Ele fala de urgência e relevância aqui, isso fica na sua cabeça. E quando ele fala essa urgência e relevância, e ele faz isso na alternativa, ó, isso faz com que a questão tenha muita chance de ser assinalada pelo aluno. Sabe por quê? Ele esquece o que é empréstimo compulsório, ele esquece quando o empréstimo compulsório não pode ser cobrado, e ele lê a seguinte informação: situação de relevância e urgência, edição de medida provisória. Ele fala perfeito, ó, situação relevante, urgência, MP, tá perfeito. Entendeu? E ele assinala essa alternativa, que está errada. Porque em algum momento, naturalmente, ele estudou
para que serve a medida provisória, qual é a função da medida provisória. E quando ele estuda isso, fixa um conteúdo, porque ele vem em várias situações, em várias matérias, em vários momentos, e ele fala, eu entendi já o conteúdo, é isso mesmo, medida provisória, situação de urgência e relevância, que essa daqui realmente é a que pode, porque tem calamidade pública e pode. Só lembre de uma coisa, durante o momento da calamidade pública, durante a situação de calamidade pública e até esse momento dos efeitos da calamidade pública em decorrência, né, da Covid-19, houve instituição de empréstimo compulsório? Aconteceu isso? Pensa nisso, tá? Pensa a respeito disso, né, em relação a isso. A Lori falou que ela já quer curso de prática tributária. E a Lori é de trabalho, né, da área trabalhista. É isso, né? E aí, me fala, o que achou dessa, o que vocês acharam dessa questão? Eu gosto daquela questão, eu acho só que a gente precisa tomar cuidado em ter, assim, a certeza do que o empréstimo compulsório pode e o que ele não pode fazer, tá? Olha o tamanho do enunciado desta questão, é muito grande, olha. Vamos lá? Essa aqui eu não mexi, tá? Eu deixei ela na natureza dela, nem editei, nem mexi, ela tá pura mesmo. Eu tirei ela de dentro da prova da OAB. Por meio da Lei Ordinária 123, a União instituiu, Lei Ordinária então, a União instituiu contribuição não cumulativa destinada a garantir a expansão da Seguridade Social, utilizando para tanto fato gerador e base de cálculo distintos dos discriminados na Constituição da República. A referida lei foi publicada em 1º de setembro de 2015, com entrada em vigor em 2 de janeiro de 2016, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Então ela guardou os 90 dias pelo menos, né? E a virada do exercício, ela guardou os dois aqui, né? Ó, se ela foi publicada em setembro, exigida só depois da virada, ela aguardou a virada. Se ela foi publicada em setembro, foi exigida só em janeiro, ela passou 90 dias, então ela respeitou as duas anterioridades aqui, de acordo com o enunciado, né? Determinando o 1º dia de fevereiro do mesmo ano como data para pagamento, ok. Por considerar indevida essa contribuição criada pela União, a pessoa jurídica A, atuante no ramo de supermercados, não pagou o tributo. Não realizou o tributo, razão pelo qual em julho de 2016, ou seja, depois da entrada em vigor aqui, ó, né, foi lavrado, e depois também, ó, do pagamento que se dava em 1º de fevereiro, ela não pagou, foi lavrado um auto de infração, tentando fazer com que o contribuinte pagasse, com que o supermercado pagasse o tributo, né, esse auto de infração aqui para a cobrança do tributo. Considerando a situação em comento, assinale a opção que indica o argumento que poderá ser alegado pela contribuinte para impugnar a referida cobrança. Bom, vamos pensar o seguinte. Ele falou que a lei ordinária. A primeira pergunta é, a lei ordinária pode? Depois, a União pode instituir uma contribuição residual, uma contribuição social residual? Porque é uma contribuição não cumulativa, é uma contribuição destinada a garantir, será que pode ter destinação em contribuição? Utilizando, para tanto, o fator gerador e base de cálculo distinto dos discriminados. Eu já te digo aqui, porque que ele não desrespeitou a anterioridade, nem do exercício financeiro e nem no nonagesimal, porque ele aguardou, né? Ele aguardou a virada e também passou os 90 dias. Então, vamos lá ver como é que se comportam as alternativas? Ele diz, a nova contribuição somente poderia ser instituída por meio de lei complementar. Letra B. A Constituição da República veda a instituição de contribuições não cumulativas. C. A nova contribuição viola o princípio da anterioridade anual. Não é verdade, ela esperou virar. Nonagesimal, desculpa. Ela passou os 90 dias. E também não viola, ó, não viola nada anual. Não viola. Não viola porque ela respeitou as duas coisas, nonagesimal e anual, tá bom? Então a gente tira essas duas, porque a lei não foi cobrada imediatamente, a lei não instituiu e foi cobrado imediatamente o tributo, esse é o primeiro ponto. Segundo, que ele aguardou mais de 90 dias, foi de setembro a janeiro, e depois ele virou, né, de setembro de 2015 para janeiro de 2016, então não é verdade. Tá. Vamos lá, a Constituição, letra B, vamos analisar a letra B primeiro, tá?
A Constituição da República veda a instituição de contribuições não cumulativas. O que acontece é que a Constituição, ela veda a cobrança cumulativa. Ela veda a cobrança cumulativa, que cumule com outro tributo. Um tributo que tenha mesmo fato gerador e mesmo a base de cálculo. Esse não aqui está errado. O que acontece, aqui a alternativa correta é a letra A, é que a nova contribuição, ela só pode ser instituída por meio de lei complementar. Professora, por quê? Nós vimos, né, e a gente volta aqui a falar que a União, ela tem uma competência para instituir contribuições sociais residuais. Eu até falei para vocês que era uma carta na manga da União, né? E impostos residuais. Desde que eles sejam previstos por meio de lei complementar e que base de cálculo mais fato gerador sejam diferentes das já existentes. Não pode usar o que já tem lá. Não pode usar o fato gerador do imposto de renda, do imposto de importação, imposto de exportação, não pode. E desde que elas não sejam cumulativas. Não sejam cumulativas. As contribuições sociais residuais estão previstas pelo parágrafo 4º do artigo 195 da CF e os impostos residuais, artigo 154, inciso 1 da CF. Então, a União pode instituir contribuições sociais residuais para a manutenção da Seguridade Social, que é o que está no enunciado, ó. Já volto para a lousa, tá? Ele fala assim no nosso enunciado, ó, uma contribuição social não cumulativa garantirá expansão da Seguridade Social, só que ele fez por lei ordinária. E esse é o erro. Ele respeita a anterioridade, né, do exercício financeiro no nonagesimal, então não tem vício aqui. Então, qual é o problema dessa contribuição? É que ela tinha de ser feita, né, instituída por meio de lei complementar. Ou seja, professora, a contribuição social residual, o presidente da República também não pode mexer, né? Na criação, não, porque ela está reservada à lei complementar. Os impostos residuais também são assim, professora? Sim, os impostos residuais do artigo 154 também. Ambos têm essa dicção idêntica, tá? Lei complementar, base de cálculo e fato gerador diferente das já existentes e não podem ser cumulativas, não pode acumular com outro tributo, tá? Então essa é a razão pela qual a gente precisa assinalar a letra A como sendo a alternativa correta. Então, por meio de lei complementar, tá bom? Vou deixar aqui porque às vezes alguém quer copiar. Então, por meio de lei complementar. Olha que interessante, né? A primeira questão a gente tratou de, olha que legal, né? De COSIP com taxa. Ah, essa aqui é 3, né? Deixa eu só me corrigir. A segunda questão, a gente falou dos empréstimos compulsórios. Eu vou até colocar aqui que é 2, né? Eu vou colocar aqui. Empréstimos compulsórios, a fundamentação, né? Vou colocar a fundamentação, tá bom? Artigo 148. E 2 da CF, a definição de que esse tributo também só possa ser instituído mediante lei complementar. Então, a segunda questão a gente fala de empréstimos compulsórios e a terceira questão a gente fala da possibilidade da criação de contribuições sociais residuais, porque a gente chama isso, né, ó, tá vendo como a gente tem uma conexão de temas aqui, ó, a gente chama isso de competência residual da União. A União pode criar novas contribuições sociais residuais e novos impostos residuais. Você vai perceber que a questão, professora, como é que eu sei que é nova? Porque ele vai falar, a União criou, a União instituiu, a União previu uma nova, uma inédita. Ela nunca tinha feito aquilo, é a primeira vez que ela faz.
Por quê, professora? Porque todas as contribuições sociais, elas já estão previstas pela Constituição Federal, lá no artigo 195. E quando tem uma nova contribuição, é essa competência residual. A mesma coisa acontece com os impostos? Perfeitamente, a mesma coisa acontece com os impostos. Os impostos da União já estão previstos lá no artigo 153, importação, exportação, o IPI, o IOF, o ITR, o IGF, né, os impostos extraordinários de guerra. Mas quando ela coloca um novo imposto que você não conhece, a gente tratou isso na aula de competência, né? A gente falou sobre imposto que incidia, é sobre a propriedade de veículo não motorizado de 2 rodas, lembra da bicicleta? Então, é um imposto residual, é uma competência residual. Esta questão, ela une, né, o tema de espécies tributárias com competência residual da União. E também ela coloca a questão de fonte, que é a lei complementar, e ela fala com a gente também sobre o princípio da anterioridade, nonagesimal e do exercício financeiro. Também uma questão desse tamanho, né? Ele tinha que trazer bastante coisa importante para nós, ó, tá vendo? Ele coloca muita coisa, ó, competência, fonte, competência residual, ele coloca a fonte, ele coloca o princípio da anterioridade nonagesimal, do exercício financeiro, né? Ele fala sobre a possibilidade dessas novas contribuições serem utilizadas para a manutenção da seguridade. Até eu falei para vocês ontem da CPMF, né, na aula 9, eu falei da possibilidade da criação da CPMF, que é a contribuição provisória, sobre a movimentação financeira, que era uma competência residual. Ela não existia e ela era utilizada, né, para a questão da saúde, ela era designada, destinada para a saúde, e ela não tinha base de cálculo nem fato gerador dos já existentes. No entanto, que ela selecionou e ela elegeu uma operação ali, que era a movimentação financeira. Se você fizesse depósitos, transferências, saques, consultas a saldos, isso já fazia com que você recolhesse contribuição aos cofres públicos da União, e a União mandava esse valor para a situação, né, para fazer frente à saúde, tá? Então era essa questão que a gente estava tratando também. Bom, vamos para uma próxima. As taxas são tributos que têm por hipótese de incidência uma atuação estatal. É uma afirmativa aqui, né? É difícil que este tipo de questão caia na prova, porque aqui é uma questão em que ele realiza uma definição e ele não conta uma história. É diferente das outras, por exemplo, aqui, ó, ele conta uma história. Aqui não. Aqui ele define e afirma para você: os tributos têm como hipótese de incidência uma atuação estatal. Ele está dizendo para você que taxa é vinculada à contraprestação estatal. Eles têm uma hipótese de incidência onde eu percebo que o Estado lhe entrega algo, você remunera e o Estado lhe entrega diante dessa remuneração. Aí ele diz assim, ó: assinale a alternativa que corretamente delimite tal atuação, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, da CF, e também da legislação do tributário. Ele está falando para a gente, ó, sobre a Constituição Federal como fonte aqui e o Código Tributário Nacional também como fonte, tá? Aí ele diz, ó: os serviços públicos universais, tá vendo como ele coloca a Universe? Professora, essa questão já caiu na prova? Caiu. Ela caiu e era a FGV que estava organizando, tá? Ele fala assim, ó: os serviços públicos universais, Universe, podem ser custeados por meio de taxas, já que alcançam a coletividade considerada como um todo, o mesmo não podendo se dizer a respeito dos atos de polícia. Vamos com calma. Tanto os serviços Universe, como os Singuli, também chamado de singulares, na medida em que são mensuráveis e divisíveis, podem ser custeados por meio de taxas, juntamente com os atos de polícia. Letra C. Somente os serviços públicos específicos podem, por serem de utilização individual e mensurável, podem ser custeados mediante taxa de serviço, ocorrendo o mesmo com os atos de polícia, que devem ser específicos e divisíveis para serem custeados mediante taxas de polícia.
Letra D. Atuação estatal suscetível de ser custeada mediante taxa é aquela que se refere indiretamente ao contribuinte, tal como uma obra pública que causa valorização imobiliária, aumentando o valor de mercado dos imóveis localizados em suas imediações. O que tem a cara a letra D? Primeiro, ela tem cara de errada, né? Porque ele falou que taxa, ele se refere a algo indireto ao contribuinte, não é verdade? E ele acabou de colocar aqui para uma obra pública com valorização imobiliária, acabou de me dizer que isso daqui é uma contribuição de melhorias. Não é? Olha lá, ele relacionou contribuição de melhoria no meio de taxa aqui, ó. Então, não é verdade que a atuação estatal que é suscetível de cobrança de taxa é aquela que se refere, em primeiro lugar, indiretamente ao contribuinte. Não é verdade. Específico e divisível está ligado a Lore, está ligado a Poliana, está ligado a Francisca, está ligado a Carol, está ligado a Roberta. Ó. Esta pessoa pagou e diretamente a ela é colocado o serviço público específico e divisível. Tá? Ele coloca o serviço público à minha disposição, de forma efetiva ou potencial. Não é isso? Então a letra D a gente vai correr dela, tá bom? Vamos correr dessa letra. Vamos voltar para as outras, tá? Os serviços públicos universais podem ser custeados por meio de taxas. Não é verdade, são só os uti singuli. Não os uti universi. Os uti universi são serviços públicos de iluminação pública, limpeza de logradouros, serviço público, por exemplo, que é colocado à sua disposição da segurança pública, não é? Já que alcança uma coletividade como um todo. O mesmo não podendo se dizer a respeito dos atos de polícia. Não é verdade. O serviço universal, ou uti universi, ele é um serviço que não pode ser remunerado mediante taxa. Tá bom? Vamos olhar essas duas que nos restaram, letra C e letra B? Vamos devagarzinho, tá? Tanto o serviço uti universi quanto o uti singuli, aquele prestado para uma coletividade, e aquele prestado de forma personalíssima, também chamado de singulares, na medida que são mensuráveis e divisíveis, podem ser custeados por meio de taxas, juntamente com os atos de polícia. Vamos guardar, tá bom? Que ele fala tanto os serviços públicos uti universi como uti singuli. Somente os serviços públicos específicos de utilização individual e mensurável podem ser custeados mediante taxa de serviço. Ocorrendo mesmo com os atos de polícia, que devem ser específicos e divisíveis para serem custeados mediante taxa. Olha o que a letra B fez. Ela chamou serviço e ela comparou o serviço uti singuli com o serviço uti universi, ó. Tanto como, ó, o tanto como, aqui ó, a comparação, ó, tanto como, tanto esse quanto aquele, tanto universi quanto uti singuli, podem ser mensuráveis e divisíveis e custeados mediante taxa. Não é verdade. A coletividade é versus personalíssimo, né? A coletividade é o oposto à singularidade. A coletividade não tem nada a ver com singularidade, por isso essa alternativa aqui está incorreta. E a alternativa correta é a letra C. Só os serviços que são públicos, específicos e divisíveis, de utilização individual e mensurável, eu consigo mensurar, eu consigo dividir, eu consigo especificar. Quando eu ingresso no Poder Judiciário para discutir uma questão, eu sei que aquele serviço é mensurável, eu consigo saber o valor da causa, eu não tenho um valor de causa aberto, eu preciso especificar valor de causa. E eu consigo, em cima desse valor da causa, que é a base de cálculo da taxa, dizer qual vai ser a alíquota aplicada.
sobre aquela base de cálculo. É mensurável, eu consigo mensurar esse serviço, eu consigo mensurar, olhar para esse serviço. Professor, eu preciso pagar os emolumentos. Eu sei, tem lá o pagamento porque eu fui registrar determinado ato em cartório, fui realizar as atas notariais. Eu sei quanto custa cada lauda de ata notarial. Olha, é mensurável. Eu pedi, eu requeri a expedição de passaporte. Eu sei o quanto eu preciso pagar para aquele serviço público, específico e divisível ser custeado. E a mesma coisa acontece com o ato de polícia. Por quê? Porque o ato de polícia, ele também, eu consigo identificar quem são as pessoas que necessitam e que precisam ou que podem ser objeto da fiscalização. Eu sei que é aquele restaurante, eu sei que é aquele salão de beleza, eu sei que é o estabelecimento que precisa, o posto de gasolina, que precisa ter segurança para que as coisas não sejam objeto de incêndio naquele local. Tá vendo como eu consigo olhar para a especificidade de visibilidade? Então veja, a letra C é correta porque ele fala de específico, de visível, de individual, de mensurável. Tá vendo? Ele olha para a indivisibilidade da taxa. Por isso é a alternativa correta, né? Então nessa questão, opa, deixa eu só voltar aqui. Nessa questão, né, vou colocar aqui, Q4, a gente tem uma questão de taxa, mas uma questão muito importante que foi o tempo todo o examinador querer que você soubesse o que é uti singuli e o que é uti universe. E aí foi uma festa de questão de taxa tratando de serviço uti singuli e uti universe que já havia sido definido pelo Supremo Tribunal Federal. Que o serviço uti universe é um serviço prestado à coletividade, em benefício da coletividade, tá? E o serviço uti singuli, ele é prestado de forma... Aí ele coloca até bem legal aqui, ó. Ele escreve aqui, ó. Serviços singulares prestados, ó, de forma específica, ele diz aqui, ó. Singulares, ó, serviço singular. É prestado a pessoas definidas, né? Olha, uti singuli. Ele revela a singularidade, ele revela especificidade, tá vendo, ó? Professora, eu achei confusa, mas vamos pensar uma coisa? Se você vai devagarzinho e começa a perguntar o que é o uti singuli e o que é o uti universe, você acerta. Ele fala serviço público universal. Serviço público universal não pode ser puxado por taxa. Isso já está errado, ó, não pode. Você sai dela. Tá bom, professor, eu fiquei entre a B e a C ali, vou ter que ler de novo. Perfeito, já tem que tirar a D da tua frente, porque ele acabou de falar sobre contribuição de melhoria. Aí você vai para a letra B e ele começa a comparar serviço uti singuli com uti universo, como se fosse a mesma coisa. Tanto um como o outro, também chamado de singular, são mensuráveis e divisíveis e podem ser custeados por taxa, não é verdade? Só o uti singuli. Então ele fala, somente, ó, os serviços públicos, que tu não fala, professora, mas somente dentro da prova é ruim, né? É verdade. Mas em tributário a gente tem várias exceções, viu? Esse somente, nunca, apenas, né? Realmente, é verdade. Nas provas de concurso a gente sempre fala para o candidato tomar cuidado com isso, né? Mas nesse caso ele queria tratar exatamente dessa possibilidade de afastar as outras, né? Só o público específico, divisível, utilização individual, mensurável, que pode ser remunerado mediante taxa. É isso que ele está querendo dizer para você. Ele reafirma, né? Ele fala só os específicos. Só você, se você usar personalismo, individualizado, aquele que eu sei que está destacado em unidades autônomas, eu estou mensurando, eu destaquei, eu olhei para a Roberta e ela pagou e ela vai ter direito àquele serviço. Né? Por isso que custas e emolumentos têm natureza de taxa segundo o Supremo Tribunal Federal, tá? Eu já falei que não vai aparecer assinale alternativa incorreta. Eu falei, ó, não vai acontecer isso. Mas por que eu gosto dessa questão, tá? Porque eu acho que essa questão, ela tem no bojo dela uma riqueza de informações que faz com que a gente tenha uma concretização das espécies tributárias muito bem elaborada.
Bom, pelo menos assim, a gente sabe na história, né, da FGV que ela abandonou o incorreto, né? E que ela abandonou questões diretas. Isso aqui é uma questão direta, né? Ela não é uma questão conceitual. Quando é conceitual, professora? Conceitual é quando ela fala assim, a imunidade, ela trata um conceito. A imunidade ela conceituou, a imunidade é uma vedação ao exercício da competência tributária. Ela definiu. Ponto. A esse respeito, assinale a alternativa correta ou incorreta, tá? Quando ele fala a respeito das espécies tributárias, é uma questão direta. Ó, a respeito das espécies, assinala para mim. Eu não estou definindo nada. E caso prático, aí ele conta a história, a lei foi publicada, a Roberta assim surgiu, aí ele conta a historinha. Que essa é essa última definição que eu estou fazendo de questão de caso prático é a que aparece na prova de primeira fase, né? A respeito das espécies tributárias, assinar a alternativa incorreta. A União, mediante lei ordinária, pode instituir empréstimo compulsório para atender as despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência. Sai dela, né? Porque é lei complementar, bebê. As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, CID, lembra? Contribuição de intervenção no domínio econômico, contribuição social e contribuição de intervenção no domínio econômico, nos termos do artigo 149, olha no teu caderno, você colocou isso, da Constituição Federal, incidirão igualmente sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços. Ele está falando o seguinte, ó, quando tiver importação, a gente tributa. Se importar tributo estrangeiro ou serviço, se trouxer produto de fora do Brasil para dentro do território nacional, vai pagar CID e vai pagar contribuição social, porque a gente na exportação faz o quê? Estimula e não tributa. Eu até falei essa semana. Quando a gente tiver que pensar num tributo, a gente sempre pensa o seguinte, o Brasil tem prática de estimular a saída, estimular a competitividade do serviço, do produto nacional. Lembram-se disso? Eu falei. E ele vai reprimir a entrada para que a gente não tenha uma competitividade tão acirrada e severa com o mercado nacional de serviços, de produtos, né? Enfim. Letra C. Os municípios e o DF poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no artigo 150, inciso 1, legalidade, e 150, inciso 3 da CF, anterioridade, tá? Legalidade, aqui, se fosse uma questão da FGV, ele já colocaria aqui, ó, de acordo com a legalidade mais anterioridade, ele não colocaria um artigo aqui, tá bom? Depois, a aplicação dos recursos provenientes do empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou a sua instituição. Então, olha só, todo o restante aqui é verdadeiro, né? Como a gente precisa ir para a incorreta, a letra A, eu já tinha cantado, ela é a incorreta, porque é só por lei complementar. Professora, então, as contribuições... Ó, pensa o seguinte, professora, eu não sei nada disso, mas sempre assinale esta alternativa como sendo correta, se ele quiser. Na entrada, a gente tributa. Na saída, a gente imuniza. Entrou, tributou. Saiu, a gente estimulou. Pensa sempre nisso, tá? O Brasil estimula a saída e a competitividade. Para que o trigo, para que a laranja, para que a carne, para que os serviços, né, para que a soja chegue nos países estrangeiros, tá bom? Nos acordos comerciais são feitos pelo Brasil. Para tudo que o Brasil pode fornecer. E a gente desestimula a entrada para valorizar o comércio, a indústria, a agricultura nacionais, tá bom? Então a gente vai assinalar essa alternativa se eu quisesse, né, que fosse a correta, tá? A mesma coisa vai acontecer com a letra C. Quem que pode instituir a COSIP, a Contribuição de Iluminação Pública? Municípios e DF. Desde que elas respeitem naturalmente a legalidade e a anterioridade, porque essa contribuição, que pode ser cobrada diretamente na fatura de energia elétrica, ela tem que ser por meio de lei, né, lei municipal, distrital, e ela pode ser cobrada direto na fatura, mas tem que respeitar a legalidade e a anterioridade, né?
E a aplicação dos recursos provenientes do empréstimo compulsório é vinculada à despesa que fundamentou a sua instituição, verdade? Lembra que eu disse, se a gente tiver uma situação que que ensejou a cobrança, o que pode ensejar a cobrança? A calamidade pública decretada, a guerra externa iminente ou declarada contra o Estado brasileiro, em face do Estado estrangeiro, ou do Estado estrangeiro contra o Estado brasileiro, e quando há um investimento público de caráter urgente, relevante e interesse nacional. E nestas 3 situações que a gente falou, os recursos são destinados à situação, dos quais eles deram causa, quer dizer, qual foi a fundamentação da criação ou da instituição do empréstimo compulsório por lei complementar pela União? Uma situação de calamidade pública. Então, naturalmente, isso tem que ser vinculado a essa situação, sob risco de inconstitucionalidade dessa cobrança, né? Essa exigência se caracterizar como sendo uma exigência inconstitucional, tá? Ó, olha que legal. E com isso, pessoal, a gente encerra o tema de espécies tributárias aqui com louvor, porque todas as questões de espécies tributárias que já apareceram na história da FGV a gente tratou nessas aulas. Essa semana foi muito especial por isso, porque a gente conseguiu fechar tudo o que pode aparecer dentro de uma prova da FGV. Tudo que pode, a forma como pode cair, lógico, eu falei, eu trouxe questão com alternativa incorreta, porque tinha uma riqueza de informações e para uma revisão é bem legal, né, a gente sedimentar isso e fechar essas informações. Mas aquilo, pessoal, que pode aparecer na prova está aqui. Então, ó, utilizem a seu favor para esse tipo de matéria. A tabelinha que a gente colocou à disposição, não sei se vocês já viram a tabela, mas a tabela é muito legal, ela faz uma comparação com todos os tributos, é uma tabela que traz fator gerador, base de cálculo, exceções, regras, o que pode e o que não pode cobrar, quem é a pessoa política que pode cobrar, se tiver qualquer característica importante e inclusive repartição de receitas, está ali também. Isso ajuda muito a fixação de conteúdo, tá? E também as questões e as lousas que ficaram aí para vocês. E aí hoje o dia foi para a gente fazer fechar com chave de ouro, né? A matéria de espécie tributária. Se isso cair na sua prova, você vai acertar. Professora, eu posso acertar até porque eu conheço os demais conteúdos e sei que aquela alternativa é correta e eu consigo chegar na incorreta, né? Isso mesmo. Ou porque, na prática, né, e como de corriqueiro, o contrário, que é, eu sei que as outras estão erradas, eu conheço aquele conteúdo, eu posso até não ter certeza absoluta de que aquela é a alternativa correta, mas eu sei que empréstimo compulsório não é por LO, que taxa é serviço público específico e divisível, né? Então, você vai olhando para aquela informação e tendo uma noção muito clara de que eu tenho um erro ali, ou que eu tenho acertos, tá bom? Espero que vocês estejam gostando. Se vocês precisarem de qualquer coisa, por favor, entre em contato comigo, né, no @betaboldrin. Também a gente deixou ali no site o telefone do curso, né? Fiquem à vontade se precisarem. Por favor, mandem o material para seus colegas, podem compartilhar. Esse material é meu e eu autorizo que ele seja compartilhado, não tem problema nenhum. A gente deixa o material em PDF para que vocês tenham a segurança daquilo que eu realmente escrevi, né, e que o que é escrito por mim, e que pode sim ser dividido por todos vocês, não há problema, não me importo com isso, porque é um material que pode ser utilizado no sentido de colaborar com a aprovação de vocês, tá bom? E sem dúvida nenhuma, lembrem-se de compartilhar, avisar aos colegas que a gente está durante esse curso aí, e que se ele pegar um pouquinho, ele consegue dar uma boa maratonada para acertar 5 questões, que isso vai fazer diferença. O momento de passar é agora, sim, é verdade, isso não é lorota, que a gente vai ter uma mudança significativa na prova de primeira fase, tá bom? A tabela é muito boa mesmo, a tabela ficou bem legal. E, pessoal, se tiverem sugestões, eu estou completamente disposta, né, disponível para ouvi-los e para colaborar com vocês da forma que vocês precisarem, tá bom? Estou à disposição, tá? Um grande abraço, a gente se vê, né, na aula de número 11, na próxima semana a gente vai iniciar as normas gerais em matéria tributária. Isso é super legal, vocês vão adorar, é muito gostoso na prática, é uma delícia, as questões são muito legais também da FGV, com certeza vocês vão gostar bastante e vai enriquecer bastante esse momento de estudo, tá? Compartilha o vídeo, deixa um like para que mais pessoas consigam assistir esse conteúdo, avisa os colegas, se inscreve no canal, ativa as notificações e o sininho para que todo dia você consiga, pelo menos um pouquinho, né, acelerar essa parte do conteúdo, tá? Um beijo grande, fiquem com Deus e muitíssimo obrigada pela companhia.